Fala, Snipers! Começando aqui a semana para vocês, começando um novo vídeo, uma nova atualização e, mais uma vez, falando do nosso querido e amado Bitcoin aqui. Bitcoin veio formando aqui topos ascendentes nessas últimas semanas, né? Depois de uma... A regra, né? A regra do mercado é o quê? Depois de uma grande movimentação, a gente passa um período lateralizado. Se a gente tirar o zoom aqui do gráfico, a gente consegue ver isso nitidamente, né? A gente passou um grande período lateralizado aqui, um grande período aqui, um pequeno aqui, um outro aqui, mais um grande período aqui, depois aqui rompeu para baixo, lateralizou, rompeu para cima. Passamos aqui meses lateralizado, rompeu para baixo, lateralizou aqui acho que 6 ou 7 semanas e rompeu para baixo novamente. E agora, mais algumas semanas, né, lateralizado nesse contexto aqui. Então, depois de uma grande movimentação, a gente passa um período lateralizado e junto com isso temos aqui a probabilidade de ser uma bandeira de baixa que pode romper e buscar níveis aqui de 48 a 57 mil dólares. Ontem, na abertura do mercado, a gente teve uma correção bem acentuada, né? Anteriormente a gente veio aqui, ó, formando topos descendentes. Quando a gente diminui aqui, consegue ver melhor esses movimentos aqui, né? Então tivemos aqui a subida, topo, corrigiu, subiu, topo, corrigiu, subiu e topo e corrigiu novamente. Então, topos descendentes foram formados e agora a gente está trabalhando aqui em 66 e 300. Teve a perda aqui dos 65 mil dólares, que era a base que não poderia perder, né, para tudo continuar saudável. E ontem à noite a gente teve essa perda. Por quê? A gente teve aqui uma movimentação quase que interessante, né? Subiu cerca de 3% aqui, o nosso querido Bitcoin. E aqui na região de 1 hora em sobrecompra teve o fim, a exaustão do volume comprador. Então ele entregou aqui o primeiro pivô de baixa, lateralizou, entregou mais uma correção e ontem à noite às 21 horas, exatamente no horário que eu sempre converso, eu sempre explico, eu sempre falo para vocês, a gente teve uma forte correção aqui, um forte desenvolvimento nesse movimento aí. Então, tudo isso foi ocasionado exatamente pela tarifa que o Trump soltou lá na semana passada e ontem, na virada do mercado, junto com a abertura, né? A abertura, para quem não sabe, é 20 horas e a virada às 21 horas. Então, quando teve a abertura do mercado e junto com as 21 horas, quando o mercado virou, empurrou o mercado aqui para baixo, entregando aqui uma correção de mais de 4% e, junto com isso, perdendo aqui a região dos 65 mil dólares. Rapidamente tivemos um repique aqui, né? E agora estamos tentando aqui ter a reversão de toda essa queda. Provavelmente a gente vai devolver toda essa movimentação, porque a gente chama de devolução em V, né? Como foi impactado por notícia, normalmente a gente volta aqui no mesmo ponto, na mesma estaca. Então, após a abertura de hoje, após as 11h30, a gente pode ver uma devolução em V e também em relação à liquidez, porque a galera vai entrando em short atrasada e quem colocou stop aqui, aqui e aqui, o mercado vem para pegar esse stop e liquidar, estopar essas pessoas que fizeram essas operações anteriormente aqui. Então, no momento atual, a gente tem aí uma previsão de mais quedas, porque a gente segue lateralizado, né? A gente está dentro desse enorme padrão de equilíbrio aqui. E a gente tem aí mais chances de cair do que subir no momento atual do mercado, porque não está tendo volume comprador, não está tendo a prova desse volume comprador, né? Os compradores estão sumidos aí dessa movimentação e estamos aguardando novas decisões para ver como que a gente pode se posicionar. O primeiro ponto que eu gostaria de mostrar para vocês é sobre a EMA 12 do diário. A gente não consegue passar dela aqui, já tem um grande período e todas as vezes que a gente chega próximo da EMA 12, a gente sofre uma resistência e o preço é empurrado para baixo, assim como aconteceu aqui dias anteriores. Chegamos exatamente na EMA 12 do diário e depois o preço foi rejeitado pela mesma, beleza? E o que precisamos para os próximos dias e principalmente para as próximas 2 ou 3 semanas aí? A gente precisa fechar acima da EMA 12 e conseguir aqui o fechamento no domingo acima dessa região aqui
de 68.200 e 72 mil dólares. Eu ficaria mais atento e com o olho mais refinado para a região dos 72 mil. A partir do momento que a gente conseguir 2, 3 semanas fechando acima dessa região dos 72 aqui, a gente começar a trabalhar aqui acima, corrige, volta a subir, corrige, conseguir fechamentos de 2 a 3 semanas acima de 72 mil dólares, uma possível reversão pode ter iniciado e aí a gente tem aí, quem sabe, né, uma nova valorização no mercado. Mas aí eu já estou falando de uns 2 meses para frente, né? Imaginando aí o que poderia acontecer em prol de uma movimentação de alta, em prol de uma reversão, né, de toda essa queda que aconteceu para uma nova valorização aqui no mercado. Então, o primeiro ponto, vencer a EMA 12 do diário, conseguir fechamentos acima dela e a EMA, a região de 72, né, aqui, a gente conseguir aqui o fechamento semanal acima dela de 2 a 3 semanas para ver o mercado realmente se comportando de uma maneira mais positiva e sim formando fundos ascendentes, retomando toda essa queda para uma nova alta aí no mercado. Então, sem pressa, sem achismos, apenas esperando confirmações e principalmente aguardando o volume comprador voltar ao jogo. A gente precisa vencer algumas regiões, a gente precisa ganhar esse meio de campo para que realmente a gente possa apontar que essa queda acabou e agora vai começar uma nova onda de valorização e de fundos ascendentes. Caso contrário, a gente ainda vai ter rejeição, né? A gente vai poder subir para voltar a cair. E se tiver mais quedas, as próximas regiões você já sabe, eu já falei nisso em alguns vídeos anteriores. E mais uma vez, as próximas regiões estão aí logo abaixo. 59, 58, 57, 54, 52 e 48 mil dólares. Então, precisamos respirar se quiser uma nova valorização. E precisamos fechar acima de 72 a 74 gráficos semanal para realmente ter aí uma reversão e começar uma nova alta pela frente. Lembre-se de apenas uma coisa, eu sempre gosto de falar isso, eu falava isso muito anteriormente, o mercado tira dos impacientes e entrega para os pacientes. Então, completamente o mercado vive disso. Ele tira dinheiro num pessoal que está muito apressado, que está vendo coisas onde não tem, que está querendo fazer operações onde não há como fazer, igual nessa lateralização aqui. Pessoal aqui do Rio mesmo. Quer fazer trade a qualquer custo, quer fechar a semana, um mês positivo a qualquer custo. Mas com qual trade? Como que a gente vai operar isso aqui? A gente fez uma operação aqui, fez uma outra aqui, pegou um long aqui, aí depois tomou um stop no short aqui, aí pegou o short aqui, aí aproveitou essa queda, aí pegou o long aqui, tomou um stop aqui, pegou outro short aqui. Dá para fazer trade? Dá. Mas como? Como que a gente opera isso aqui? Como que a gente busca bons resultados dentro de uma lateralização como essa? Dá para fazer o café, pagar o almoço, pagar o final do mês aí o cartão de crédito ali, uns 10, 15 mil reais, tranquilamente, dá para fazer. Mas como que você consegue grandes resultados em um mercado lateralizado como esse? É mais fácil a gente operar o ouro aqui, está numa tendência bem forte, que semana passada foi uma das melhores semanas no ouro. Então, o mercado tira dos impacientes e entrega para os pacientes. Porque daqui a pouco essa lateralização ela vai acabar. Nem que seja daqui um mês, 2, 3, 4 meses, mas algum rompimento para cima ou para baixo vai acontecer. Algum jeito vai entregar essa movimentação. Então você precisa do quê? De consistência. Você precisa estar sempre na tela. Você precisa ter o tempo de tela, o feeling de mercado para aproveitar as movimentações que estão acontecendo, em prol de você conseguir evoluir e conseguir bons resultados. Entender realmente o que está acontecendo ou deixando de acontecer. Em vez de você querer aprofundar em coisas que não vai te trazer bons resultados, olha para a tela, presta atenção no que o gráfico está te mostrando. Onde pode ser a entrada, onde pode ser a saída, onde pode ser o seu stop loss, o seu alvo.
Em vez de você ficar esperando confirmações de coisas, de indicadores, de botãozinho aqui, botãozinho ali, que no curto prazo vão funcionar de forma muito boa, mas no médio e no longo prazo eles vão parar de funcionar, começa agora a aprender o que você realmente precisa. A olhar para um gráfico e entender onde foi feito um trade, onde foi feito uma perda, onde foi feita uma manipulação, certo? Vamos mostrar aqui para vocês uma manipulação. Isso aqui, ó, subiu muito forte, devolveu toda a alta aqui. Depois subiu muito forte, lateralizou e devolveu toda a alta. Acabou o projeto. Manipulação. Vamos ver outro projeto aqui que a gente pegou há pouco tempo. ZBT, olha aí, ó. Manipulação. Light, manipulação. Pitch, manipulação. Ó. A gente até pegou um trade aqui, ó. Vamos lá. Então, não tem fórmula mágica. Tem você ficar na tela, você entender as movimentações, você participar de movimentações e essas movimentações te trazer experiência para os próximos trades, para as próximas etapas, para os próximos dias e meses. Então, o mercado é difícil, mas a partir do momento que você tem uma maneira de agir, uma estratégia para aplicar, tudo começa a facilitar de um jeito diferente. Sacou? Então, bora para cima. Uma semana maravilhosa e iluminada para todos nós. Que possamos ter aí novas movimentações no mercado. Esperar por boas oportunidades para que a gente consiga agir e tomar uma boa decisão. Fechou? Então vamos para cima. Se você precisa de ajuda, segue o nosso perfil lá no Instagram, vou deixar o link na descrição. Segue o nosso perfil no Telegram, onde tem atualizações de notícias todos os dias. E se precisar de ajuda, me manda uma mensagem, um direct lá no Instagram. Tira a sua dúvida, faça a sua pergunta. Pergunte o que realmente você precisa. Qual é a sua dúvida verdadeira? Onde você entrou, onde você deixou o seu stop, por que você fez assim, por que você fez assado. Tudo de uma maneira simples. Facilite a sua visão perante as movimentações do mercado para que você consiga ter os melhores resultados. Não é impossível, você apenas precisa desenvolver alguma coisa que você ainda não tem. Você precisa olhar para o gráfico e entender qual a tendência e operar a favor dessa tendência. A partir do momento que você faz ao contrário do que está acontecendo, você está indo de frente com a maré. Tem como nadar contra a maré? Tem, mas vai cansar rápido, não vai chegar, não vai sair do lugar. A partir do momento que você pega o mesmo movimento, o seu surf, a sua natação fica muito mais confortável, fica muito mais leve, você consegue ir muito mais longe. Então olhe para o gráfico e opere a favor de uma tendência que vai facilitar muito a sua vida. Bora para cima, um dia maravilhoso e uma semana abençoada. E se precisar de ajuda, me chama que vai ser um prazer te auxiliar.